Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Quem Lê Ganha Mais. Esse é um vídeo onde eu estarei compartilhando com vocês uma experiência que eu tive muito prazerosa, que foi ler um clássico da literatura brasileira. Como vocês sabem, nesses últimos anos eu tenho buscado ler cada vez mais ficções, porque eu acho que isso agrega muito para mim como leitor e eu acho que ficou faltando um pouco desse gênero na minha trajetória como leitor e eu tenho lido cada vez mais livros de ficção. Nos últimos anos eu li alguns clássicos mundiais, mas estava faltando um clássico brasileiro. Então compartilhei lá no Instagram do Quem Lê Ganha Mais, recebi várias sugestões e o mais votado foi Dom Casmurro, de Machado de Assis. Eu li ele na versão digital, no Kindle, essa edição aqui é Prazer em Ler, que foi editado e publicado pela Câmara dos Deputados, então é um livro distribuído gratuitamente, porém esse clássico da literatura tem diversas edições, uma mais bonita que a outra, então se você quiser adquirir um livro desse, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você poder comprar na Amazon, então comprando qualquer livro, seja ele Dom Casmurro ou qualquer outra coisa, no site da Amazon, utilizando o nosso link, você estará colaborando com esse canal. Dom Casmurro foi publicado pela primeira vez em 1899 e eu não tenho certeza se essa era a intenção de Machado de Assis de implantar na sociedade brasileira uma das maiores dúvidas da literatura, se Capitu traiu ou não Bentinho. E a minha contribuição, ela não vai focar nessa discussão em si, se traiu ou não, mas não sai agora não, fica até o final desse vídeo que eu vou compartilhar com vocês o que eu penso sobre essa pergunta, se traiu ou não traiu Bentinho. Eu acho assim, esse livro ele tem muitas camadas a serem discutidas, é uma obra que está aí há anos e anos as pessoas lendo e discutindo, eu acho que tem muita coisa para poder aprofundar e essa é a minha primeira leitura de um clássico da literatura nacional e o primeiro livro que eu li de Machado de Assis, então assim, tem muita coisa para aprender e eu sei que qualquer coisa que eu falar aqui ela vai arranhar muito superficialmente esse livro que é totalmente denso. Então, o meu objetivo aqui é compartilhar com vocês as minhas impressões e como que foi ler esse clássico. Espero que vocês possam também se sentir incentivados a ler outros livros que fogem um pouco da sua zona de conforto. Uma das coisas que me ajudou a fazer a leitura desse livro, e eu acho que muitas pessoas também podem ter um certo receio em ler esses clássicos, é porque a gente tem sempre a lembrança de que essa leitura é uma leitura obrigatória. Então, como para mim não foi nada obrigatório, era algo que eu estava escolhendo e buscando ler, então foi mais tranquilo. Então, eu acho assim, alguns livros a gente tem que ler sem esse peso da obrigação. Toda vez que tem o peso da obrigação, você fala, aí já dá um desânimo mesmo. Eu entendo, então, na minha época de ensino médio, que era obrigado a ler esses livros, eu não consegui ler. Ainda bem que eu tive uma professora de literatura, que era uma professora fenomenal, a professora Thelma, muito obrigado. Se não fosse por ela, eu não sabia essas histórias e não teria conseguido responder as questões no vestibular. Porém, agora passou, tá tudo certo. E então, assim, eu não tinha esse peso da obrigação de ler um livro clássico. Então, se você também não tem o peso da obrigação, pode ter certeza que assim a leitura vai fluir um pouco melhor, vai fluir de uma maneira mais agradável. E um segundo ponto interessante na leitura desse livro clássico é o seguinte: essa é uma leitura onde a gente, pelo menos é o exercício que eu faço, foi ao invés de trazer o texto para a minha realidade hoje, eu tentei me transportar para a realidade da época que foi escrito, me colocando naquela situação, tentando visualizar aquela sociedade, até mesmo para ver se eu consegui ver se tipo assim, a sociedade evoluiu ou se os meus pensamentos ainda continuam retrógrados. Ter esse senso crítico de olhar para os meus pensamentos e ver determinadas coisas diferentes que eram comuns naquela época. Então, acho que muitas vezes a gente pega um texto clássico, traz para os dias de hoje e fala, ai, que absurdo, que isso, que aquilo, ao invés de a gente voltar lá para trás e refletir sobre os nossos pensamentos. Porque o texto já foi escrito, tem mais de 100 anos, então não tem como refazer isso, mas a gente pode olhar para nós mesmos e ver se aquilo que a gente pensa, se aquilo que a gente acredita está em conflito ou não com a sociedade atual ou com a sociedade da época. Então, vale a pena essa reflexão e isso é bom porque, assim, voltar para aquela época faz eu pensar, será que eu conseguiria me adaptar àquele contexto? Será que
eu me enquadraria naquela sociedade? É um exercício bem interessante e foi divertido fazer isso enquanto lia. Já ouvi falar muito que Machado de Assis ele é o grande escritor brasileiro e eu vi a sua genialidade nessa obra já no início do livro. Então, assim, com um pouco mais de 20% do livro, o autor já tinha apresentado os personagens, que nesse caso aqui é Bentinho, ele é o personagem principal e o narrador também do livro, apresenta Capitu e os familiares ali, e assim, com pouco do livro, para mim, Bentinho e Capitu já são pessoas reais, que eu já estava assim conseguindo imaginar, sabia os jeitos, trejeitos, e assim, conheço pessoas muito parecidas com Bentinho. Em 80% igual ao Bentinho, tirando o ciúme, é igualzinho. Vamos lá. Essa descrição dos personagens faz com que eles se tornem tão reais e assim, eu pelo menos consegui ver pessoas que são muito parecidas com Bentinho, pessoas que são muito parecidas com Capitu, com José Dias, com a mãe de Bentinho. E assim, essa formação do personagem e deixar eles tão reais é algo que em alguns livros de ficção mais modernos, ou então assim, mais contemporâneos, quer dizer, essa definição não ficou muito clara. Eu não via muita coerência nos personagens, diferente daqui em Dom Casmurro, onde o Bentinho ele é Bentinho do começo ao fim, Capitu é Capitu do começo ao fim, e as ações que vão acontecendo, elas são construídas de uma forma que a gente vê coerência e isso faz a gente ficar cada vez mais preso no personagem, acreditando no que ele está falando, desconfiando quando ele faz a gente querer desconfiar de alguma coisa. Então, assim, essa genialidade faz com que a gente fique imerso e eu acho que isso vale muito numa leitura. E é por isso que esses clássicos eles duram por muito tempo, porque a escrita deles é uma escrita fantástica mesmo. Resumindo aqui o livro Dom Casmurro, Bentinho ele tá ali na sua velhice contando a sua história. Então ele começa ali por volta dos 15 anos de idade, apresenta Capitu, Bentinho ele mora com a sua mãe, ele é muito apaixonado com Capitu, ele precisa ir para o seminário cumprir uma promessa que a mãe dele faz. Lá no seminário ele fica muito amigo de Escobar, alguém que ele se aproxima muito e tem uma amizade muito íntima. Por um motivo eles acabam saindo do seminário. Bentinho ele vai fazer a faculdade de Direito, Escobar vai cuidar de comércios deles, mas ambos se casam. Bentinho com Capitu, Escobar com uma amiga próxima da família de Capitu, e assim eles ainda continuam com aquela amizade. Porém, num certo momento, Bentinho começa a desconfiar de que o filho dele não é dele, e isso tudo gera uma grande confusão na cabeça, e aí que surge a grande dúvida de traiu ou não traiu. E o livro acaba com o Bentinho ali contando o seu relato, morando sozinho numa casa. Esse é um roteiro que aparentemente pode parecer bem simples, mas as complexidades que acontecem em toda a trama é muito interessante. E alguns pontos me chamaram muito a atenção durante a leitura. A primeira delas, que já de cara já mexe comigo, é o seguinte: é quando pais fazem promessas usando os joelhos dos filhos para cumprir essas promessas. Cara, mas como isso me incomoda muito, muito, muito mesmo. Terapia! Ai, que tipo assim, muitas vezes os pais, eles querem conquistar determinadas coisas, não conseguem, então o que eles fazem? Colocam os filhos no mundo para tentar conquistar aquelas coisas e transmitem e passam pro filho uma vontade que eles não conseguiram e acaba que o filho meio que carrega, de uma certa forma, que pode ser um peso na vida deles. E no caso aqui específico de Bentinho, a mãe prometeu a Deus que se fosse um menino, ele ia trabalhar para a igreja. Então, em todo momento, o projeto de vida de Bentinho era ser seminarista. Ele não teve nem escolha para isso. Então, o que me incomoda muito é isso, assim, é tirar a liberdade do filho de poder ser aquilo que ele quer ser. Como isso é ruim. Então, pais, se vocês estão pensando em ter filhos ou se já tiveram, deixa eles viverem a vida deles e só instruam, mas assim, deixa viver, porque isso é muito, muito chato. E dentro dessas discussões tem um outro personagem que eu gostei bastante, que é o José Dias, e ele é um agregado ali na casa de Bentinho, e em alguns momentos existe uma certa discussão de
O que é servir a Deus? Será que a gente só consegue servir a Deus dentro da igreja? Será que, por exemplo, no meu caso, como adventista, será que eu só consigo servir a Deus se eu for um pastor? No caso de Bentinho, ele só conseguiria servir a Deus se ele fosse um padre? Ou é possível a gente servir a Deus em qualquer profissão que a gente venha exercer que não seja vinculada a uma igreja? E essa é uma pergunta muito interessante, porque será que é possível servir a Deus através das nossas vidas comuns ou somente através de algum ministério oficializado? Fica aí a questão e a reflexão. Essa parte do livro assim fez eu pensar muito e é muito interessante a gente parar, pensar e refletir sobre esse tema. Bentinho tinha um costume que eu olho assim, acho bem estranho, mas tenho certeza que muitas pessoas fazem isso, e eu acho que eu já fiz isso em alguns momentos da vida, que é o seguinte: prometer algumas coisas para Deus, mesmo sabendo que não vai cumprir. Por exemplo, Bentinho, ele queria determinada coisa e falava assim: eu vou rezar 1000 Padre Nossos ou fazer determinada coisa. E ele sabia que da outra vez ele não tinha cumprido aquilo, então ele meio que somava e falava: não, eu vou pagar tudo isso, e prometia mesmo sabendo que não teria tempo para cumprir tudo aquilo. Eu já fiz isso em alguns momentos: Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, se eu conseguir determinadas coisas. E isso faz a gente pensar no seguinte: será que a nossa relação com Deus é uma relação comercial, aonde a gente tem que entregar determinadas coisas, fazer determinadas atitudes para obter determinadas bênçãos? Será que esse é o tipo de relacionamento que Deus quer conosco? Então, vendo Bentinho fazer isso, refleti como eu também já passei por isso na minha vida, e isso faz pensar também assim numa forma melhor de relacionamento com Deus. Será que Deus quer esse tipo de relação? Será que Ele quer uma relação de troca ou Ele quer uma relação de amor, uma relação sincera onde a gente vai buscar a Ele com todo o nosso coração, sendo o mais sincero possível, prometendo? Então, porque a própria Bíblia fala que o nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. Então, tudo aquilo que a gente for relacionar com Deus, for conversar com Ele, tem que ser o mais sincero possível. Então, ver Bentinho fazendo esse tipo de coisa conscientemente fez eu pensar na minha própria relação consciente com Deus. Será que a minha relação com Ele é uma relação de barganha ou uma relação de entrega? E você já parou para pensar sobre a sua relação com Deus? Como que tem sido essa sua relação com Ele? Tem uma parte do livro que fala sobre Manduca, que é um menino leproso que vivia sobre uma cama, não saía para lugar nenhum. E Bentinho frequentava a venda da casa dos pais desse Manduca, e numa dessas vezes ele trocou algumas palavras lá com o Manduca, e eles começaram a discutir um pouco sobre a guerra da Crimeia. Bentinho totalmente a favor da Rússia, Manduca totalmente a favor dos aliados, e depois de uma certa discussão eles começaram a trocar cartas sobre os seus argumentos referente a cada um desses lados. E o que eu achei interessante é, Manduca, ele era um menino quieto, que estava meio que vegetando ali em cima de uma cama, porém, uma discussão de um assunto que ele gostava bastante, que ele entendia bastante, o animou a ponto de que os pais eles chegaram a questionar Bentinho sobre o que eles estavam conversando, sobre o que era aquele assunto, porque Manduca ele meio que reviveu, ele estava mais animado, estava mais alegre, e isso até também estava interferindo na questão da alimentação dele, porque ele estava tão empolgado que não tinha vontade ali de comer, porque ele queria cada vez mais conversar sobre aquilo. E como é interessante ver que determinados assuntos, determinadas coisas, elas podem mover e animar pessoas. Acho que todo mundo tem o seu tópico que você gosta mais, que vai te alegrar, que vai te animar, que vai mexer com você. E como que é importante a gente conseguir criar essas pontes. Então, Manduca era um leproso que não saía para lugar nenhum, e por conta de uma discussão, uma conversa, uma troca de cartas, ele teve um grande momento de felicidade. Infelizmente, Manduca ele acaba falecendo, porém Bentinho ele tem aquela lembrança de que talvez em algum momento da vida dele ele conseguiu fazer alguém feliz. E eu acho que essa lembrança é uma lembrança muito boa para nós. Eu não sei se eu tenho convicto essa lembrança, eu espero que eu consiga ter a certeza de que em algum momento eu consegui fazer alguém feliz. Eu tenho alguns momentos assim de pessoas que me fizeram feliz, e isso é muito bom. Então, assim, poder ser um motivo de alegria para alguém é algo que nós, como cristãos, deveríamos estar mais focados, porque essa foi a mensagem de Jesus, de fazer o bem
sem olhar a quem, de fazer bem ao próximo. Então, esse foi mais um ponto que eu achei muito interessante desse livro, e enquanto eu estava lendo, pensava bastante sobre as minhas atitudes. Comentando aqui um pouquinho sobre os personagens, então Bentinho ele veio de uma família rica, sua família tinha vários escravos, tinha várias propriedades, e ele era filho único com essa intenção de ser prometido para trabalhar na igreja. Então a sua mãe fazia de tudo por ele, e ele tinha uma certa regalia, tinha uns certos benefícios sociais que talvez outras crianças não tinham naquela época. Capitu era sua vizinha e eles se conheciam desde a infância. Ela era uma menina muito divertida, engraçada, simpática, se dava bem com várias pessoas e tinha uma amiga muito próxima que era a Sancha. Então Bentinho e Capitu eles cresceram juntos, mas chegou um momento onde ele sabia que tinha que ir para o seminário e Capitu sabia que eles iam meio que ficar separados. Por um momento ali eles meio que fizeram promessas. Bentinho pediu para Capitu fazer 2 juramentos. O primeiro foi de que só confessaria com ele, e isso ela aceitou rapidamente de boa. O segundo foi de que ele casaria ela. Esse Capitu não foi muito a favor, porque ela falou assim, que ele não ia virar padre logo, que isso demoraria e que possivelmente ela já teria casado, então ela jurava que ele iria batizar o primeiro filho dela. Isso já deixou Bentinho já meio transtornado, e ali a gente já começa a ver como que o ciúme meio que move algumas ações de Bentinho. Então, durante todo o livro ele já está pensando de que eu vou ser seminarista, ele já está planejando. Após isso, ele já imagina Capitu casada, com um filho brincando para lá e para cá, e depois de um certo tempo ele fala o seguinte, assim, há de jurar que você só vai casar comigo, e ali eles fazem esse juramento, ele mesmo sabendo que vai para o seminário, mas ele já meio que já estava pensando em alguma alternativa para poder se casar com Capitu, porque era a pessoa que ele amava bastante. E no decorrer do livro eu fui vendo como que o ciúme agiu na vida de Bentinho. Eu li um livro recentemente que chama A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, e a autora fala dos 3 tipos de ciúmes que existem, que é o ciúme normal, o ciúme projetado e o ciúme delirante. E eu acho muito que o Bentinho tinha um ciúme delirante. Em alguns momentos da vida eu já senti algumas pontadas de ciúme e sempre que isso acontece eu tento entender o que está se passando ali, o que levou a sentir a essa emoção, e tento controlar, porque eu sei que se deixar o ciúme ele acaba fazendo a gente imaginar e ver coisas que não existem. Então eu acho muito que no caso ali de Bentinho ele tinha um certo ciúme delirante. Como eu já tinha comentado, então Bentinho ele acaba indo para o seminário e lá ele faz uma amizade muito forte e íntima com Escobar, que é alguém que eles se identificam muito. O Escobar ele começa a frequentar a casa de Bentinho, fica amigo da família de Bentinho, da mãe, do agregado, do tio, todo mundo ali, ele faz parte da família. E é por conta da ideia de Escobar que eles conseguem sair do seminário antes de concluir, e cada um segue aquilo que tem como vocação. Escobar ele continua muito próximo da família de Bentinho mesmo após o casamento, e eu gostei de ver essa relação de amizade. Eu acho muito bonito quando existem amigos, casais, e essa coisa de um ir para a casa do outro e fazer coisas juntos. É algo muito bonito de ver, e as relações de amizade são relações que mexem bastante comigo, e tem muita relação de amizade nessa história, tanto de Bentinho com Escobar, Bentinho com José Dias, Bentinho com Capitu. O livro ele termina, para mim, de uma forma meio trágica. O destino da vida de Bentinho, para mim, do meu ponto de vista, é um destino triste. Eu não vou contar muita coisa aqui para também não estragar a experiência de vocês que ainda não leram esse livro. Mas uma coisa é certa de que a falta de comunicação, ela traz muitos problemas. Então Bentinho, ele tinha ali as suas dúvidas, ele tinha os seus questionamentos, porém a forma que ele conduziu esse diálogo com Capitu não foi nada agradável, e isso eu acho que só prejudicou mais a relação. E então, assim, a parte final do livro, que é essa questão da se houve ou não essa traição, ela poderia muito bem ter sido resolvida com um bom diálogo. Então essa falta de comunicação pode trazer grandes consequências, e consequências trágicas. Agora, se você quiser saber o que eu penso sobre se traiu ou não traiu o Bentinho, confira o vídeo que vai estar aqui na descrição.
Eu gostei muito dessa experiência de leitura, foi um livro que trouxe muitas reflexões, agora tem até um pouco mais de argumento para discutir com as pessoas sobre o fato principal, porém essa leitura ela abriu a vontade de ler outros livros também da nossa literatura brasileira. Muitas vezes a gente acaba colocando eles em segundo plano e dando mais valor para outros autores de fora, e acredito que sim, todos os autores têm algo que pode nos agregar, então por isso não é vantajoso a gente ficar excluindo um ou outro, e sim buscando aprender mais com o que esses livros que duraram todo esse tempo têm a contribuir com o nosso crescimento. Você já leu Dom Casmurro? Quando que você leu essa obra? Foi obrigado? Foi uma leitura que você decidiu por conta própria? Foi uma releitura? Deixa aqui nos comentários quais foram os pontos que te chamaram a atenção, o que você achou dessa obra, o que mais te gerou emoção, e assim a gente poder continuar conversando sobre esse livro. Agradeço por assistirem até aqui, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, que ele não é bem uma resenha, e sim alguns pontos específicos da obra que eu discuti um pouquinho aqui. Se vocês gostaram, deixe aqui nos comentários para eu ficar sabendo, compartilhe com os seus amigos e deixem também sugestões de qual livro vocês gostariam que eu lesse para podermos também discutir. Nos vemos em um próximo vídeo e até mais!